Se prepara aí porque uma morte chocante acaba de acontecer no final do episódio 4 de Demolidor Renascido, temporada 2. E realmente esse episódio é absurdo. E eu vou te contar e analisar absolutamente tudo sobre esse episódio agora. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e para mim o episódio 4 de Demolidor Renascido, segunda temporada, é o melhor até então. A série ela cresce a cada episódio. Se no primeiro episódio eu fiquei meio na dúvida, no segundo e no terceiro eu já gostei. E o quarto ele vem para mostrar que realmente a série teve um acréscimo muito grande em relação à primeira temporada. A série tem um rumo. Claro que não é completamente perfeita, ela se perde em subtramas em alguns pontos, às vezes, mas o que está acontecendo tá bem legal, realmente. E o ponto mais positivo disso tudo é um personagem que eu vou falar daqui a pouco. Antes, se você tá gostando, se você tá acompanhando, assistindo e é fã do Demolidor, coloca aqui nos comentários Hype Demolidor, porque assim, o episódio 4, ele é todo do mercenário. É um negócio absurdo, o episódio já começa com o mercenário tocando uma música de ambiente ali, uma música de elevador, uma cena toda irônica, como se ele fosse um cara bom, como se ele realmente estivesse morando tranquilamente numa casa, com uma senhora ali que provavelmente aluga o apartamento para ele, e vivendo uma vida normal, indo até uma lanchonete, etc. A música é muito irônica, o sorriso dele é irônico, tudo realmente acontece nesse sentido. É uma cena muito bem feita de abertura do episódio. Ele chega lá nessa lanchonete, vai tomar café da manhã, pede um milkshake com canudo, ele observa garfos e facas na mesa, tudo que ele precisa. E ele mesmo liga para a Força Tarefa, faz uma denúncia anônima dizendo que o justiceiro estava exatamente naquele endereço. Vai lá uma equipe da Força Tarefa para prender o justiceiro e dão de cara com o mercenário. O que é muito pior para a Força Tarefa Antivigilante, porque a gente está vendo um mercenário que lembra muito o próprio mercenário dos quadrinhos. E os detalhes, as fotografias, isso é muito bem feito quando começa a focar em ambientes pontudos e etc. Seja o mais inofensivo como um canudo e um palito de dente, já é o suficiente para o mercenário causar estrago. E ele causa estrago abatendo e matando absolutamente todos os agentes da Força Tarefa Antivigilante que foram atrás dele. A cena é sensacional, com uma trilha sonora muito boa. E esse é basicamente o começo de Demolidor Renascido. A partir disso, a gente já começa a ter o desenvolvimento da trama e suas subtramas, né? Nós vemos o Demolidor e a Karen Page escondidos no local com todos aqueles fugitivos do episódio anterior. Nós vemos o espadachim se despedindo, mas deixando ajuda financeira para eles, uma conta bancária. Ele vai embora, ele sai da série muito provavelmente. E a partir dali, eles estão filmando essas pessoas fugitivas, tentando buscar provas, incriminar o rei do crime, o prefeito Wilson Fisk. Até que surge do nada aquele sobrevivente do navio, o segundo em comando ali, porque o capitão ele já tinha morrido, ele aparece lá. E a ideia é ir atrás da Kirsten, que é a sócia do Matt Murdock, para tentar incriminar realmente o rei do crime através disso, com toda aquela questão do navio. Mas o navio, o rei do crime, está sendo realmente pressionado por algum órgão governamental federal, através daquele personagem que tá todo mundo chamando de salsicha, né? O Sr. Charles, que chega lá cheio da confiança, todo irônico e etc. Mas o rei do crime e o Buck mostram que eles não estão brincando, que o Buck, mesmo que seja... O Buck não, mas o Charles, mesmo que seja um federal e protegido pela Valentina e etc., ele está mexendo com o Wilson Fisk,
com o rei do crime. O cara dá 2 tiros nos capangas dele e ele fica com uma cara assim de meu Deus do céu. Então, basicamente, é isso. O que acontece? Eles estão enviando armas, tá? A parte do governo federal, eu não sei, né, da CIA, o que seria, enviando para Guiné. Ou seja, e o rei do crime faz um acordo, a gente não sabe qual é o acordo ainda dele provavelmente continuar com o porto ali com Red Hook e utilizar esse espaço para enviar armas para fora. E isso não é o rei do crime que está enviando. Ele está fazendo esse intermédio aí, realmente. Tem muita coisa escondida que não foi mostrada ainda. A grande questão desse episódio, como eu falei anteriormente, é o mercenário. Mas o rei do crime, ele tem um evento que é meio estranho até então. Eu gostei do que aconteceu ali, achei bacana, mas aqui eu acho que é o ponto fraco, além de um outro ponto que eu vou falar depois. Porque assim, esse evento ficou na cara que é um alvo. Um evento beneficente, uma luta de boxe entre o rei do crime e um outro cara lá. E esse evento seria basicamente um alvo na testa do rei do crime. Uma isca. Essa isca seria para atrair o Demolidor e o Mercenário exatamente para ali. Porém, no final é revelado que na verdade não. Essa isca, tudo bem, atrairia o perigo para ali. Mas a isca é contrária, é para pegar o cara do navio que estava foragido. Então, atrairia o Mercenário e o Demolidor ali para aquele local, e o cara que estava sendo escoltado, escondido pelo governo federal, acaba sendo morto pelo Buck. E isso é muito louco também. Só que nós temos grandes revelações. A forma com que o Demolidor acaba descobrindo que o mercenário que causou aquelas mortes no início ali, isso eu não gostei muito. Se vestindo de força-tarefa e etc, ameaçando o futuro padre ali, deixando o cara assim, apavorado. Esse é o ponto fraco do episódio, assim, mas depois tem uma luta bacana entre os dois ali, né, e o mercenário diz que tá do lado dele, e ele quer realmente deter o mercenário, porque o Demolidor tem uma visão diferente para tentar impedir o Wilson Fisk. O mercenário é totalmente desequilibrado, e o que ele faz? Ele quer matar geral. Então, basicamente, é isso. E isso acontece nessa luta beneficente, que não é uma luta de boxe em lugar nenhum, né? É um massacre, assim, ao estilo arena romana, em que as pessoas estão se divertindo ali, vendo o rei do crime massacrar o outro cara. Basicamente, é isso. Até as pessoas ficarem horrorizadas com a atitude do rei do crime. Acabou, o rei do crime venceu a luta, entre aspas, de boxe. E, obviamente, o alvo estava ali. E quem vai acertar o alvo é justamente quem normalmente acerta alvos com total precisão. O mercenário que chega já atacando a força-tarefa antivigilante, chega tentando matar o Fisk. Só que enquanto isso acontece, eu tenho que fazer um parênteses para Vanessa nesse episódio. A Vanessa é quem segura algumas relações do rei do crime como prefeito, inclusive a relação com a governadora. Ela tem boas relações com a governadora, ela consegue o apoio da governadora. Então, passado esse parênteses aí, voltamos para a luta, porque o que acontece nessa luta? Após o ataque do mercenário, ele ataca todos da força-tarefa ali, só que é muita gente, ele acaba sendo alvejado, atingido por tiros. Quando o rei do crime vai acertar com o tiro o mercenário, o justiceiro surge e salva. Sim, ele salva realmente o mercenário. Porém, nessa cena do tiro, o mercenário atira várias coisas ali que acerta a força-tarefa. E a Vanessa estava na luta, mesmo que ela tenha sido protegida e o rei do crime tinha mandado ela para outro lugar. Ela foi até a luta de boxe, ela chegou de branco como sendo representando mais um alvo. E isso é muito insano, porque quando acontece esse ataque do mercenário, ele ataca um negócio, uma estatuazinha do rei do crime. Essa estátua, o rei do crime com um cinturão de vencedor de boxe, acaba rechaçando a estátua. A estátua se quebra em vários pedacinhos. E isso aí é o momento mais insano do episódio.
porque a Vanessa ficou com uma cara assim estranha, lembrando muito a morte da Tia May em No Way Home. Ela ficou com uma cara... Aquele vestido branco que simbolizava um alvo começou a ficar vermelho. Ela se vira e ela foi alvejada por destroços, pedacinhos ali, né, daquela estatuazinha que o mercenário tinha jogado. Ou seja, mercenário matou a Vanessa. Sim, e isso vai provocar, obviamente, a fúria extrema do Rei do Crime a partir de agora, mas também pode representar o começo da sua queda, porque, como eu falei anteriormente naquele parênteses, a Vanessa, que tinha uma relação e que fazia com que a governadora apoiasse o Fisk por causa dela. A própria governadora diz: eu apoio o Fisk e a Vanessa Fisk. Não teremos mais a Vanessa. Teremos um Rei do Crime agora descontrolado, que vai perder a cabeça, obviamente, e vai chegar aos extremos. Apoio do governo do estado de Nova York, ele não vai ter mais. O único apoio que ele vai ter é essa questão aí que estão usando o porto para levar armas para o exterior, sabe? Então ele vai se isolar a partir de agora. Isso pode ser realmente o começo do final desse governo Wilson Fisk, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Episódio insano, esse final aí da Vanessa. Eu acho sinceramente que a série tá muito boa. Eu acho que a série não é perfeita, ela erra em algumas questões ali de subtramas e tal, com coisas que nem precisa estar, sabe, revelando, que nem tem tanta necessidade, mas a trama principal, a forma com que ela tá sendo feita, tá legal pra caramba. Eu gostei, como eu falei anteriormente, o melhor episódio pra mim é esse episódio número 4. Eu acredito que vai melhorar muito e a gente já tem algumas revelações de que o último episódio de Demolidor Renascido, episódio 8, falta ainda bastante tempo, vai ser um negócio absurdo e insano. E se você quer saber absolutamente tudo, todas as análises de Demolidor Renascido, assim que o episódio sair, já deixa o dedo no like e se inscreve para não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Tudo que surgir da temporada 2 de Demolidor Renascido é aqui. Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido, temporada 2, episódio 4. Até mais!